Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu acho que todos talvez tenham esse texto de cor. Esse texto está em Filipenses, capítulo 4, apenas o versículo 4. Filipenses 4, 4. E o apóstolo Paulo, que estava preso em Roma, na sua primeira prisão, sendo acusado pelos seus próprios irmãos, os judeus, mesmo naquela circunstância carrancuda e cinzenta, escreve para aquela igreja em Filipos, dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você pode repetir comigo esse versículo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Bom, eu quero começar a minha mensagem fazendo um pedido a vocês. Aliás, eu vou fazer uma pergunta. Uma pergunta pessoal. Muito embora eu tenha ciência de que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer esta pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Não precisa ter muita pressa em responder essa pergunta, não. Porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, nós fomos visitar a missão Quassisabanto na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento nos idos de 1966. E uma mulher que nos acompanhava na caravana perguntou à esposa de um missionário daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que o meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, esta pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe, uma mulher feliz, ditosa. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração, dizendo assim: o pastor está me fazendo esta pergunta porque não conhece a minha história. Se eu contar a minha história, até pedra chora. Talvez você tenha argumente assim: mas dá para ser feliz num ano de pandemia? Tanta luta, tanta dor, tanta lágrima, tanto luto. Quando eu penso nisso, me lembro que Paulo escreve esse texto não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Ele escreve esse texto de uma prisão, algemado, sendo acusado injustamente. E ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina 3 verdades aqui. Primeira, a alegria do cristão não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem.
Alegria aqui não é substantivo, é verbo, e verbo no imperativo. Em outras palavras, você não tem o direito de ser uma pessoa triste. Ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é a alegria. E a ordem de Deus é alegrai-vos. Mas Paulo diz assim, alegrai-vos quando mesmo? Sempre. Então vou fazer uma perguntinha para você. Você tem problema na sua vida também? Ou só eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua família também, ou só na minha que fica? De vez em quando, ou de vez em sempre, a grana fica curta lá também? Então, quando Paulo diz alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão não depende de circunstância. É ultra circunstancial. Estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. O grande desafio é ser uma pessoa feliz, apesar das circunstâncias adversas. Isso porque a alegria do cristão não é um sentimento, não é uma emoção. A alegria do cristão não é apenas ausência de coisas ruins, nem apenas presença de coisas boas. A alegria do cristão tem endereço, tem nome. A alegria do cristão é Jesus. Portanto, se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você pode até ter momentos felizes, mas não é feliz. Porque a verdadeira alegria é Jesus. É por isso que Paulo diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Então esse texto nos ensina que a alegria é imperativa, é ultra circunstancial e é uma alegria cristocêntrica. Bom, mas não é preciso ser um grande entendedor da alma humana para constatar que nem todos os crentes, salvos pela graça, estão desfrutando desta alegria, estão usufruindo desta alegria, estão bebendo desta fonte inexaurível, inesgotável. Basta você olhar para alguns semblantes, basta você conversar com algumas pessoas, parece que é uma aura de tristeza. A grande pergunta é: quem está roubando essa alegria? Quais são esses ladrões que estão saqueando a nossa alegria? Quem está invadindo a cidadela da sua alma e levando embora esse néctar da vida que é a alegria? Parece-nos que esta carta que Paulo escreveu, que é a carta da alegria, Paulo levanta e aponta para nós 4 ladrões que podem roubar a nossa alegria. Que ladrões são esses? E eu peço que agora você mantenha a sua Bíblia aberta comigo em Filipenses, para nós identificarmos quais são esses ladrões. O primeiro ladrão da alegria está aí no capítulo 1, versículo 12, confira comigo. Paulo escreve e diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida, e as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê, irmãos? Porque as circunstâncias acontecem com você, querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não, desejando você ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio. É um acidente grave, é uma doença dolorosa, é um divórcio amargo, é um prejuízo financeiro radical, é um luto doloroso, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando.
Circunstâncias. 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 Pense comigo, você ainda é um médico para um exame de rotina, para descobrir que está com a doença grave, talvez até incurável, na perspectiva da medicina. Pense comigo aquele pai que cria uma filha com todo o desvelo, e leva essa menina ao altar, no dia do casamento, para em seguida descobrir que ela se casa com um homem rude, cruel, que vai massacrar suas emoções, que vai transformar a vida da sua filha num pesadelo. Imagine você criando um filho com todo amor, daqui a pouquinho começa a se envolver com amizades perigosas, daqui a pouquinho começa, por curiosidade ou qualquer outro motivo ou razão, experimentar a primeira cheirada, a primeira carreira de cocaína, daqui a pouquinho está usando droga, daqui a pouquinho vai transtornar a vida da família. Imagine um casamento de 10, 15, 20 anos, com harmonia, e de repente um fato acontece, e aquele casamento acaba, ferido, magoado, nas barras de um tribunal, por um doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, essas circunstâncias levam embora a sua alegria. Circunstâncias, circunstâncias, circunstâncias. Quando Paulo escreve dizendo assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando? Que coisas são essas? Que circunstâncias são essas? E ele poderia fazer um resumo para nós assim: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que essas circunstâncias contribuíram para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em olho gordo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Olha para as circunstâncias da sua vida na perspectiva da soberania de Deus, para que as circunstâncias não levem embora a sua alegria. Porque Paulo estava preso em Roma, diz ele no capítulo 1, 3 coisas aconteceram. Primeiro, a igreja foi mais encorajada. Quando viram Paulo preso, trabalhando mais do que eles na cadeia, do que eles lá fora, livres, eles se mexeram, começaram a trabalhar, foram estimulados. Dr. Ray Stedman, de saudosa memória, disse que há um método quase que infalível de crescimento de igreja. Eu pessoalmente não gosto desse método, mas ele diz assim: você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Porque Paulo estava preso, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. A pergunta é: o que era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador romano. Eram 16 mil soldados da mais alta patente do império. Eram aqueles da carreira militar que tinham trânsito livre no palácio, tinham influência no império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite de Roma. Quis a providência divina, embora carrancuda,
que Paulo estivesse lá dentro do palácio, sob a égide do imperador, e o imperador colocando diante dele a elite de Roma, e colocando lá dentro o maior evangelista da igreja da época. E como Paulo estava sob a proteção do imperador, tinha que ter todo dia um soldado algemado com ele, em 3 turnos por dia, durante 2 anos, em rodízio. E o que Paulo fez? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. O cara nem podia sair, estava algemado com ele. O imperador Nero certamente não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque colocou lá dentro do palácio o maior evangelista e diante dele seu auditório. Porque Paulo estava preso, diz ele em terceiro lugar, ele não podia visitar as igrejas como era seu desejo. O que ele fez? Começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Então entenda uma coisa: tem hora que a sua vida parece que está de ponta cabeça, mas nessa hora Deus está escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Você pode ter perdido o controle, Deus não. O plano de Deus não pode ser frustrado, e o plano de Deus é melhor que o nosso. E você e eu podemos afirmar com toda eloquência: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olhe para as circunstâncias da vida na perspectiva da soberania e da providência de Deus, para que as circunstâncias não roubem a sua alegria. Calma, calma, vai dar certo. Vai dar certo, o final já está escrito. E a vitória de Cristo e da sua igreja. O segundo ladrão da alegria está aí no capítulo 2, versos 3 a 5, confiram comigo. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem chorar mais do que as circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não temos uma família perfeita. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Logo nós vamos ter queixas uns dos outros. Daí, é impossível você ter saúde emocional sem perdão. O perdão é uma necessidade vital para você ter saúde emocional. Se você não perdoa, você não pode orar. Se você não perdoa, você não pode adorar a Deus. Se você não perdoa, você não pode ser perdoado. Se você não perdoa, você entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Você não tem paz. Se você não perdoa, você vive numa masmorra emocional, atormentado pelo chicote da culpa. O perdão é necessário. Não é fácil, mas ele é necessário. Talvez, de todas as dores que eu já passei na vida, e já passei por muitas, a dor mais avassaladora que atingiu minha vida aconteceu no dia 2 de agosto de 1982.
Eu estava começando o meu pastorado. Estava em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Quando eu recebo à noite um telefonema do interior do estado do Espírito Santo, onde a minha família morava e mora até hoje. E a pessoa me informando que o meu irmão, eu sou o caçula, ele acima de mim, que tinha feito 27 anos no dia anterior, dia 1º de agosto, acabava de ser assassinado com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua esposa, gente criada conosco. A dor foi tão avassaladora que quando eu recebi o telefonema, eu perdi a voz. Foi como um soco na boca do meu estômago. Quando eu recobrei os sentidos e as forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou minha vida se tornaria um inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Perdoar é uma questão de bom senso, sabe por quê? Guardar mágoa é a mesma coisa que você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. A mágoa é autofagia, é autodestruição. Se você guardar mágoa de alguém, essa pessoa vai dominar você 24 horas por dia. Você vai viver num cabresto, prisioneiro. Você chega em casa cansado para tirar uma soneca, essa pessoa se deita do seu lado e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome, a pessoa se assenta com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a sua família e essa pessoa pega carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de ser livre é perdoar. Mas talvez você argumente: pastor, o senhor está falando desse negócio de perdoar porque o senhor não conhece a minha história. Se eu contar a minha história, o senhor vai me dar razão. Não dá para perdoar. Fui muito humilhado, fui muito machucado, fui muito ferido. Sabe o que a Bíblia me ensina? Que eu devo perdoar assim como Deus em Cristo me perdoou. E a pergunta é: qual foi o tamanho do perdão que você recebeu de Deus? Jesus contou uma parábola para ilustrar isso. A parábola do credor incompassivo. Ele contou que o rei acertava contas com seus súditos e encontra um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o rei mandou vender seus filhos. E aquele homem então pede misericórdia e o rei lhe perdoa a dívida de 10.000 talentos. Aquele homem perdoado lá na frente encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Não tendo com que lhe pagar, pediu misericórdia. Se eu não tenho misericórdia, não pago o que você me deve. O rei ficou sabendo disso, ficou muito irado. Mandou chamá-lo e disse: servo malvado, eu te perdoei 10.000 talentos e não pudeste perdoar o teu conservo 100 denários? Pois serás entregue aos verdugos, aos flageladores, até que pagues o último centavo. E a parábola termina assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Também não sei quanto vale 100 denários. Essa moeda não é a nossa. Eu não sei do que Jesus está falando. Deixa eu lhes explicar então. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350 mil quilos de ouro.
Para vocês terem uma ideia, todos os impostos da nação, durante um ano, eram 800 talentos. 10 mil talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Para um homem juntar 10 mil talentos, com o salário da época, que era 1 denário por dia, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Conclusão? A dívida era o quê? Impagável. Pois esse é o tamanho da sua dívida com Deus. É impagável. E sabe o que Deus fez com a sua dívida? Deus a perdoou completamente. Agora este homem encontra alguém que lhe deve 100 denários. O que são 100 denários? 100 dias de serviço. Quem tinha acabado de receber um perdão de 150 mil anos, não está perdoando um perdão, não está dando perdão de 3 meses e 10 dias. Sabe qual é a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. Então, qual é o moral da história, da parábola? Você e eu nunca podemos dizer para a pessoa: eu não perdoo você. Não perdoo. Você me machucou muito, você me humilhou muito, eu não perdoo. A Bíblia diz que você deve perdoar assim como Deus em Cristo perdoou você. Sabe o que a Bíblia diz mais? Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você argumente assim: bom, pastor, é aqui que eu me encrenco, porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu não consigo. Deixa eu fazer uma perguntinha: você não consegue mesmo esquecer? Não consegue? Bom, se você não consegue esquecer, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que Ele já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Ele já perdoou você. Então perdoar é lembrar sem sentir dor. Se você me pergunta se eu me lembro da morte do meu irmão, me lembro de vez em quando. Mas eu não cobro mais essa dívida. Por aquilo que Cristo fez na cruz, essa dívida está paga, está perdoada. Eu não cobro mais. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Talvez você que está aqui nesse auditório está precisando fazer uma visita, mandar uma mensagem, mandar um telefonema, dar um telefonema, acertar este relacionamento que está machucado, está ferido, que você não conversa há tempos, que você cortou do seu relacionamento, que você evita. Se você não perdoar, você não vai ter paz. Lá no céu só entra um tipo de gente que foi perdoada e gente que perdoa. A igreja de Filipos era uma igreja extraordinária. Aliás, Paulo diz que foi a única igreja que se associou com ele em dar e receber. A igreja ajudou Paulo, quando Paulo era pastor da igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha muito dinheiro, mas era pão dura, não pagava o salário de Paulo. Aí a igreja de Filipos, da Macedônia, embora pobre, pagava o salário para Paulo ser pastor da igreja de Corinto. Quando Paulo vai levantar uma campanha, uma oferta especial para ajudar os pobres da Judeia, os crentes de Filipos, que eram da Macedônia, pobres, deram não só muito, mas deram além das suas forças. Quando Paulo estava preso em Roma, mandaram Epafrodito lá em Roma, com todos os riscos da viagem, para socorrer e ajudar Paulo nas suas necessidades. Porta para fora, era uma bênção aquela igreja. Portas para dentro, um problema. Pasmem vocês, até as mulheres estavam brigando na igreja.
Capítulo 4, verso 2, Paulo diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem em concordimento no Senhor. Irmãos, quando as mulheres batem cabeça na igreja, é porque a coisa está feia. Tinha gente na igreja trabalhando desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente trabalhando desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente narcisista na igreja, só pensava nele mesmo e não no que era dos outros. Acho que tinha gente sempre para Paulo: Paulo, você que não está aqui agora, tem gente complicada aqui, tem gente que dá azia em copo de bicarbonato, Paulo. Aí Paulo diz assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e se humilhando até a morte, morte e cruz. E quando ele estava lá na cruz, aqueles que cuspiram nele, aqueles que esbordoaram a sua cabeça, esses que estavam vociferando lá ao pé da cruz, Jesus olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Se você quer ter paz, se você quer ter alegria, se você quer viver uma vida maiúscula e plena, tome a decisão de hoje mesmo: perdoar, perdoar, perdoar. Senão as pessoas vão roubar a sua alegria. Mas vamos ao terceiro ladrão da alegria. Confira comigo, capítulo 3, verso 19, por favor. Paulo diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O terceiro ladrão da alegria é a preocupação com dinheiro. Eu acho que aqui em Bataguaçu vocês não enfrentam esse ladrão. Dinheiro aqui não é problema, né? É solução. Mas deixa eu fazer uma perguntinha. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Bom, se vocês falarem para mim que nunca, eu vou duvidar da honestidade de vocês. Sabe por quê? As pessoas brigam por causa de dinheiro. Brigam porque tem dinheiro. Brigam porque não tem dinheiro. Brigam porque tem muito dinheiro. Brigam porque tem pouco dinheiro. Brigam porque não tem dinheiro nenhum. O dinheiro é o maior pomo de discussão dentro das famílias hoje. O dinheiro é mais do que uma moeda. O dinheiro é uma entidade, é um espírito, é mamon. É o ídolo mais adorado da nossa geração. Por causa de dinheiro as pessoas casam, as pessoas descasam. Por causa de dinheiro as pessoas mentem, as pessoas corrompem, as pessoas são corrompidas. As pessoas morrem, as pessoas matam. As pessoas vendem algo para o diabo por causa de dinheiro. Sabe por quê? Porque tem muita gente que só se preocupa com as coisas terrenas. Elas levantam de madrugada, elas vão dormir tarde, elas comem penosamente o pão que granjeiam, elas não têm tempo para Deus, elas não têm tempo para a família, elas não têm tempo para a igreja, elas não têm tempo para pensar na alma delas, elas não têm tempo para Deus, porque elas só se preocupam com as coisas terrenas. Dr. Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos hoje o fenômeno da globalização. Isso é um fato, não é verdade? Somos uma aldeia global. Dá um problema lá na Bolsa de Valores de Nova York, de Singapura, de Tóquio. Você sente o tremor hoje, agora, no seu bolso. Somos uma aldeia global. Vou ilustrar isso. Todos vocês se lembram que em 2008, o mercado imobiliário americano enfrentou um problema. A bolha estourou, a crise chegou, mas não afetou só a América, não, afetou o mundo. Eu sou do estado do Espírito Santo. Eu acho que, se não todos vocês, a maioria de vocês sabe disso. O Espírito Santo hoje, se não o maior, é o maior produtor de rochas ornamentais do planeta. É o maior produtor de granito hoje do mundo. Muitos donos de pedreiras no meu estado quebraram.
em 2008. Porque o mercado imobiliário americano fragilizou-se. Porque somos uma aldeia global. Nessa economia global, mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que mais de dezenas de nações do mundo. E o grande problema é que essas empresas, para girarem, elas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Não importa se a sua vida vai se arrebentar, não importa se a sua família vai se arrebentar, você tem que fazer essa máquina girar. E para essa máquina girar, você tem que consumir mais. Só um detalhe. Na década de 50, muitos já tinham nascido aqui. Nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. E não éramos menos felizes por isso. Eu não sirvo de referência, porque eu fui criado na roça. Talvez alguns também aqui são. Me lembro que eu só tive um brinquedo comprado em loja. Um carrinho de plástico. E eu posso lhes garantir que eu nunca entrei em crise emocional por isso. Hoje uma criança nasce, via de regra, ela já tem mais brinquedo que consegue brincar na vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, é sucata e quer outro. E se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Na década de 70, mais de 70% das famílias dependiam de uma renda, apenas uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Em outras palavras, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. É claro que eu estou me referindo à esposa e 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. Bom, ninguém duvida disso, duvida? Casamento é tudo novo. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu um mega de um armário e contou 151 pares de sapatos. Queriam mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não conhece. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O Dr. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. Um dia ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. Talvez as pessoas mais felizes do mundo, irmãos, são aquelas que chegam em casa cheirando graxa, ou cheio de terra, e comem um bom prato de arroz com feijão e dormem a noite toda bem dormida. Quando o John Rockefeller morreu, o primeiro bilionário do mundo, um contador foi ao cemitério para fazer uma pergunta. Muito curioso, chega no contador, encosta nele e disse: aí, me conta, quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? O contador, muito surpreso com a pergunta, diz: você não sabe? Eu falei: me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta, tem caixão. Não tem caminhão de mudança em enterro. A Bíblia diz que você não trouxe nada para este mundo e você não vai levar nada deste mundo. Portanto, tendo que comer, o que beber e o que vestir, com isso estejamos contentes, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, mas a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Sabe o que a Bíblia diz? Se você amar o dinheiro, se você botar o coração no dinheiro, você nunca vai ser feliz. Sabe por quê? Porque quem ama o dinheiro dele nunca se satisfaz. Leia as crônicas da corrupção no Brasil, destampadas nos últimos anos.
aqueles que saquearam o erário público, aqueles que roubaram dinheiro que devia ir para respirador, para remédio, para cirurgia, para hospital, para fazer estrada, para educação, que mataram gente nas filas dos hospitais. Essas pessoas não roubaram para comer, já eram riquíssimas, mas elas querem mais, mais, mais e mais, porque o Deus delas é o dinheiro. Irmãos, a riqueza não é um problema, não. A riqueza é uma bênção. O dinheiro é uma bênção. É uma bênção. A riqueza vem de Deus. Glórias, riquezas e glórias vêm de ti. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. O problema não é a riqueza. O problema é a riqueza sem Deus. O problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro. O problema é ser possuído pelo dinheiro. O problema não é ter dinheiro como servo. O problema é ter dinheiro como patrão. É por isso que Jesus Cristo disse assim: ajunte para você tesouros lá em cima, onde nem a ferrugem, nem a traça, nem os ladrões podem tomar de você. Se você amar o dinheiro, se você botar o coração no dinheiro, você nunca vai ser feliz, porque você nunca vai ser satisfeito. Eu preciso lhe dizer isso: o dinheiro não traz felicidade nem segurança. Só Jesus pode satisfazer o seu coração, só Jesus pode dar sentido à sua vida, só Jesus pode preencher o vazio da sua alma, só Jesus pode dar significado à sua existência. Mas fechando, terminando, vamos para o último ladrão, quarto ladrão, capítulo 4, versos 6 e 7, confiram comigo. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E me permita uma pergunta: você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Tem certeza? Vocês se olharam no espelho antes de vir para cá? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? O problema está vindo lá no Japão, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Irmãos, a ansiedade é o mal deste século. Atinge pessoas de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais e de todos os credos religiosos. Até as crianças estão ansiosas. Aliás, Hollywood fez uma pesquisa sobre isso e descobriu que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Até hoje eu não entendo por que programa infantil tem que ter tanto demônio e tanta violência. Se você assistir todos os programas infantis da televisão brasileira, eu te garanto uma coisa: você não dorme de noite com a luz apagada. Eu gosto de brincar com as crianças. Um dia eu cheguei no pátio da igreja, uma menina brincando assim, descontraída, e eu me aproximei e disse: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim e disse: o senhor é que pensa. A coitadinha estava estressada. Os jovens estão estressados, os casados estão estressados, os aposentados estão estressados. Gente pobre estressada, gente rica estressada, é um estresse só. Agora, sabe o que significa a palavra ansiedade na língua grega? Significa estrangulamento, apertar o pescoço, tirar o oxigênio. E Jesus foi claro: a ansiedade é inútil. Isso porque, por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar 45 centímetros, um côvado, ao curso da sua vida. Você não melhora o seu performance para resolver os problemas da manhã ficando ansioso hoje. Por isso a ansiedade é mais do que inútil, ela é prejudicial. Sabe por que é prejudicial? 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. A gente sofre desnecessariamente, antecipa o problema e sofre como se já tivesse acontecendo. Me permita ilustrar isso.
Eu fui seminarista em Campinas, nos idos de 78, 81. Um dia eu levantei de madrugada para beber água, o bebedor ficava no corredor, e eu de ponta dos pés para não acordar ninguém. De repente eu estou passando e vejo a porta do quarto de um colega aberta. Quando eu olho, ele está chorando, mas chorando convulsivamente. E eu entrei apressadamente e disse: o que aconteceu? Morreu alguém na sua família? E ele soluçando, disse: eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei: qual o problema dela? Em que hospital que ela está? Ele disse: não, ela não está doente não, eu só estou com medo dela morrer um dia. Eu falei: rapaz, mas deixa a sua mãe viver. Tem 40 anos isso, a mulher está viva até hoje. Pior do que isso, foi uma mãe que chegou no meu gabinete, com a criança de 3 anos no colo, chorando, chorando, chorando. Não a criança, a mãe. Disse: mãe, qual o problema? O que houve? Eu estou com medo da minha filha não casar. Falei: mas nem cresceu ainda, minha filha, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade. Jesus foi além e diz assim: ansiedade é incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas: que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos. Vós, porém, deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como é que cura a ansiedade, irmãos? Qual é o remédio para a ansiedade? Bom, Paulo vai dar a receita para nós. Você quer resolver esse problema na sua vida? Paulo diz assim: não andeis ansiosos de alguma coisa? Não andeis ansiosos de coisa alguma. E o que é coisa alguma? É coisa alguma, pronto, não precisa explicar não, não precisa botar a legenda não. Então ele diz: em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Vamos entender isso aqui. A palavra orações aqui no grego é a mesma para adoração. Então Paulo está falando de 3 coisas. Você resolve a ansiedade quando você adora a Deus, quando você pede ou suplica, que são as duas coisas a mesma coisa, pedir e suplicar a mesma coisa, e quando você dá graças a Deus. Então você resolve a ansiedade quando você adora a Deus, quando você pede a Deus, quando você dá graças a Deus. Agora vamos entender de novo. Você sabe qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então preste atenção que agora eu vou fazer uma oração de adoração para curar a ansiedade. Eu chego para Deus e digo: meu Deus, eu quero te adorar, porque tu és o Deus da minha vida, tu és o meu Criador, tu és o meu protetor, tu és o meu provedor, tu és o meu redentor, tu és o meu consolador. Eu quero te adorar porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro, tu és o Deus imenso, tu és o Deus infinito, tu és o Deus eterno, tu és o Deus imutável, tu és o Deus autoexistente, tu és o Deus onipotente, tu és o Deus onisciente, tu és o Deus onipresente, tu és o Deus transcendente, tu és o Deus soberano. Eu quero te adorar porque tu és bom, porque tu és verdadeiro, porque tu és fiel, porque tu és misericordioso. Eu quero te adorar porque tu és a minha alegria, porque tu és a minha paz, porque tu és a minha justiça, porque tu és o meu pastor, porque tu és a minha herança. Eu quero te adorar porque tu és o meu refúgio e fortaleza na tribulação. Eu quero te adorar porque tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus: oh Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Não combina mais, não combina. Ou você retira a oração, ou você retira a ansiedade. Sabe qual é o grande problema da igreja hoje? Dizia o Dr. A.W. Tozer, o maior problema da igreja hoje é que ela passa a maior parte do tempo olhando para o seu próprio umbigo, tomando o seu próprio pulso. A maior necessidade da igreja é aquilo que nós cantamos aqui hoje, é conhecer quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus, quão magnífico Ele é, quão poderoso Ele é, quão majestoso Ele é, quão digno de adoração Ele é. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quão digno de confiança é o seu Deus?
O seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. O seu Deus é aquele que mede pesa o pó da montanha em balança de precisão. O seu Deus é aquele que mede os céus a palmos. O seu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento. O seu Deus é aquele que olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, o todo-poderoso Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que está no trono, aquele que dirige as nações, aquele que governa a igreja, aquele que depõe reis e levanta reis, aquele que abaixa reinos e levanta reinos. Este é o seu Deus. Adore-o, adore-o. Você vence a ansiedade, diz Paulo, quando você pede a Deus, porque Ele é seu Pai. Ele é seu Pai, Ele ama você, Ele cuida de você, Ele tem prazer que você chega para Ele: papai, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo, eu estou doendo, eu estou sofrendo, eu estou chorando, Senhor. Preste atenção nisso. Eu estou escrevendo agora o comentário de Salmos. Pastor Zacarinho, eu estou encantado com Salmos, eu estou vendo coisa que eu nunca tinha visto. A maioria dos salmos, irmãos, não é de louvor, é de lamento. Deus sabe o que você está passando, Deus conhece a sua dor, Ele conhece a sua lágrima, Ele conhece as suas noites sem dormir. Você pode dizer para Ele: meu Deus, está doendo, Senhor, até quando, Senhor, até quando, Senhor? Ele é seu Pai, Ele vê a sua dor, Ele vê a sua lágrima, Ele vê os seus gemidos, Ele sabe as suas lutas. Então peça para Ele, nada tens, porque nada pedis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Você quer vencer a ansiedade? Paulo responde assim: então comece a dar graças a Deus. Comece a dar graças a Deus. Irmãos, tem muito crente murmurando. Tem muito crente reclamando da vida. Nessa pandemia, então, tem muita gente amarga. Então deixa eu dizer uma coisa a você, amado. Comece a dar graças a Deus. Num ano de pandemia você está vivo, é um milagre. É um milagre. Gente melhor do que nós partiu e você está aqui. Se você não encontra motivo para agradecer a Deus, deixa eu lhe fazer algumas perguntinhas. Quanto vale os seus olhos, filha? Quanto vale? Quanto vale o fato de você estar enxergando? Quanto vale? Quanto vale o fato de vocês estarem me ouvindo? Quanto vale isso? Quanto vale você ter um cérebro que está funcionando, as ondas elétricas estão lá, por isso você está vivo? Quanto vale isso? Quanto vale você ter pernas para andar? Quanto vale isso? Quanto vale você ter braços para trabalhar, para abraçar? Quanto vale isso? Quanto vale você ter um coração que bombeia sangue para o seu corpo? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 pulmões que já enchem de ar a sua vida? Um dos maiores banqueiros do mundo morreu nessa pandemia, e a filha disse: o que é mais cruel é que o papai morreu por falta daquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. Quanto vale você estar respirando? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 rins que filtram as impurezas do seu corpo? Você não precisa passar por uma máquina de diálise. Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma família? Quanto vale você ter uma casa? Quanto vale você ter uma cama? Quanto vale você ter pão na sua mesa? Quanto vale você ter saúde? Quanto vale você ter a igreja? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter Jesus? Quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? Quanto vale isso? Comece a dar graças a Deus. Comece a ver o que Deus já tem feito na sua história. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma cadeia: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pastor Zacarinho, quando eu era criança, eu entrei numa igreja e o pregador disse assim: o projeto de Deus na sua vida é fazer você santo e não fazer você feliz. Eu tomei um susto. A primeira frase eu entendi perfeitamente: você é de santos? Porque eu sou santo. A segunda frase eu não entendi. Eu fui pesquisar e percebi que essa frase não é verdadeira. Não é verdadeira. Talvez quem entendeu melhor isso foram os nossos irmãos da Inglaterra do século 17. Quando eles fizeram uma pergunta: qual é o fim principal do homem? E eles responderam assim: o fim principal do homem
é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu tenho que concordar com o pastor batista americano, Dr. John Piper, quando ele disse que o problema do homem não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer. Não. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo, de estar na presença dEle, porque é na presença dEle que tem plenitude, alegria e delícias perpetuamente. Então eu quero lhe dizer nesta noite, que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.